stop curto demais acaba com a tua operação antes mesmo de ela começar. Se tu já tomou algum stop e depois o mercado foi totalmente a favor do que tu tinha entrado, presta atenção nesse vídeo aqui que tu vai entender o racional de usar estrategicamente o stop baseado no ativo que tu opera e no capital que tu tem para operar ele. Então, vamos lá. Primeiramente, tu tem que saber qual o ativo que tu vai operar naquele momento, né? Então, se tu já sabe, por exemplo, ativos como o índice futuro, eles são mais voláteis até mesmo do que o próprio dólar futuro. Então, stops muito curtos neles ali acabam inviabilizando qualquer operacional, qualquer um. Por quê? Ao mesmo tempo que tu entra para botar uma proteção, um stop para não perder muito naquela operação, como ficou muito pequena a proteção, ele é estopado com uma frequência enorme, antes mesmo de desenrolar a operação a teu favor. E o dólar, ele é um pouco menos volátil do que o índice, inclusive depende do período, né? Tem períodos que fica com estresse interno aqui do país e ele acaba ficando tão volátil quanto, mas mesmo assim a gente vai fazer uns ajustes aqui para te entender como tu vai adaptar tanto para o índice quanto para o dólar do teu stop ideal aqui. Porque a primeira coisa que falam é que o stop tem que ser ali colocado certinho, não pode falhar nele, senão se tu trabalhar sem stop vai acabar com o teu financeiro, vai acabar com o teu mercado, né? E isso é óbvio. Hoje, se tu tá no mercado e já teve qualquer tipo de experiência, qualquer pessoa vai ter te falado, usa o stop, usa o stop. Se tu botar sem stop, tu vai ser dizimado do mercado na primeira operação que for contra. E o racional é sim esse, só que ele não pode ser o capricho de, não, eu quero encurtar o mínimo possível do stop. Porque quando chega a esse ponto, tu vai ser pego nas variações mínimas e não vai ter tempo suficiente para comprovar se a tua direção estava correta. E, inclusive, a gente vai falar sobre isso porque não é só o stop, e sim a direção que vão te ajudar para te definir o stop. Quer ver? Olha só, vamos lá para os tamanhos de stop na prática baseado nos ativos. Então, vamos lá. Se tu gosta desse tipo de vídeo aqui, já deixa o teu like e te inscreve no canal que eu sempre trago ajustes milimétricos aí para o teu operacional ou para qualquer operacional que tu use no mercado. Vamos embora. Para a gente falar do tamanho dos stops, vai depender do ativo e do capital que tu tem lá. Eu vou deixar o capital depois e vou falar sobre o ativo primeiro. O ativo, que pode ser dólar ou índice, mais especificamente esses dois que a gente está abordando nesse vídeo aqui. O índice, por exemplo, ele é um ativo que tem uma variação média maior, ou seja, ele se movimenta mais. Quando dá aqueles espasmos, ele anda 2.000 pontos, 1.000 pontos para baixo, 1.000 pontos para cima. E isso faz com que qualquer stop que tu coloque menor do que 200 pontos seja pego na variação mínima. Qualquer robozinho que entrar fazendo a pressão dele, os algoritmos e tudo mais, vai fazer com que tu seja estopado na operação. E às vezes era até a operação que daria muito certo. Então, um racional de stop para o índice na volatilidade atual é entre 250 a 400 pontos ali, se, óbvio, tá? Tu tiver com o teu capital controlado para te poder botar isso. Jamais tu pode botar um stop de, por exemplo, de 350, 400 pontos se o teu capital não chegar a suportar aquele tamanho de stop. Aí tu tem que diminuir a quantidade de lotes. É sempre esse o racional. A base fundamental é o teu capital, não é o ativo. Pouco importa o ativo que tu tá operando. Se tu não tem capital suficiente para poder botar um stopzinho maior para evitar a variação, vai ficar só jogando, é jogatina, porque tu compra, aí ele pode só variar um pouquinho para baixo, ele cai e ele te estopar. Se tu vende ele só uma variaçãozinha para cima, ele pode estopar. Então o racional, seja no dólar, no índice, um pouquinho mais que isso aqui. Por exemplo, igual do dólar. Do dólar 5 pontinhos para baixo ali, 2 pontos, 3 pontos no dólar, isso é muito bom para vender cursinho de scalping, de não sei o que, não sei o que. Na vida real, na prática, é a mesma coisa que tu
um moer dinheiro. Tu vai fazer vai botar ali, vai tudo que tu vai operar. Ah, entrou, ele estopa, aí tu entrou, deu certo, aí entrou, deu certo, aí depois entrou, stop, 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 stop. Dá vários stops seguidos. Por quê? Variação, por mais que tu tá na direção correta, a variação é muito pequena. 2, 3 pontinhos ali, qualquer robô com poucos lotes já consegue variar para te estopar. E não é porque o robô não é porque o robô é do mal e que quer pegar pessoa física. Não, é porque a variação natural do ativo. O ativo são intenções de compra e intenções de venda a todo momento. E aí a pequena variação para um lado e para o outro acaba gerando isso. Então o racional aqui é simples. Não é que o stop precisa ser grande demais. Ele só precisa ser de um tamanho que deixe o ativo respirar. Mas lembra, o mercado ele não anda em linha reta infinito. Ele vai, pica, volta e vai indo. Apesar da direção estar, por exemplo, de otimismo para o ativo e ele está subindo, ele não sobe em linha reta. Ele sobe às vezes, por exemplo, o índice 2.000 pontos, mas tem vários momentos ali no meio do caminho que ele caiu 400, 500. Então, a variação, ela funciona assim. E a gente só se ajusta a ela, obviamente, usando o stop de proteção para que, se ela realmente estiver virado, estava subindo 1.000 pontos, depois voltou e virou e caiu, sei lá, 800. Aí no meio do caminho tu pode ter sido estopado. Então ela estava ali só para te proteger, entendeu? Então aonde que tu vai guiar o teu stop da melhor maneira possível? É baseado no teu capital. Então vamos lá, tu bota o capital lá. Tu tem que botar o capital numa proporção que, eu tô querendo fazer no máximo, se der tudo errado eu perder R$300 naquele dia. Show! Então tu já tem que saber que se tu tá operando, vamos dar um exemplo, com $1, um lotinho seria 30 pontos para trás, é R$300. Então, tu vai fazer 1, 2 operações, 3 operações, aí tu vai botar o teu stop de um tamanho que, por exemplo, ali os 10 pontos. Os 10 pontos são uma proteção, só que não pode ser uma proteção de 10 pontos com um ganho de 3, entendeu? O racional é simples e direto, ele está ali para te proteger, só que ele não pode ser maior do que o tamanho do teu lucro. Então é aí que entra o detalhe, porque a direção da operação que tu vai fazer, ela naturalmente vai empurrar a tua operação mais para frente, né? Óbvio, se tu estiver baseando a direção num cenário plausível, né? Num contexto. Se tu já assistiu qualquer outro vídeo meu aqui, ainda não assistiu, depois tu entra no canal e assista. Porque aqui a gente fala sobre macro, sobre tudo que impacta no ativo que tu está operando. Dólar, índice, ações, tudo que se mexe no mundo. Por exemplo, sai uma notícia nos Estados Unidos, sai uma informação que o político dos Estados Unidos vai fazer isso, ou do Brasil vai fazer isso. Tudo isso vai fazer uma variação ou positiva ou negativa no ativo que tu está operando. Então, o racional aqui é que tu tenha essa direção predominante do macro como a definição principal. E o stop um pouquinho maior do que aqueles mínimos ali que eu falei, dos 5 pontos no dólar e 200 pontos no índice, um pouco maior do que isso já vai fazer com que tu proteja a tua posição para poder embarcar a favor daquela direção e não seja pego pela violinada. É claro que quanto maior a tua proteção, que tu tem que basear no teu capital financeiro lá, melhor é para te estar protegido. Só que o teu lucro também tem que ser elevado bastante. Então, quando a gente alinha a direção do macro, é justamente para isso. Porque se tu tá alinhado com a direção do macro, para andar 10 pontos no dólar é assim, ó. Para andar 200, 300, 400 pontos no índice é assim. Porque tu tá a favor da direção predominante que vai empurrar aquele teu ativo. E é aí que mora o detalhe. Então, tu já entendeu que o racional do stop não pode ser muito curto, tem que ser de um tamanho de capital que seja uma proteção para o teu capital maior, né? O teu capital dá conta, então tem que ser baseado nele, ok? Vamos lá, o que é baseado nele? Bota lá, tu tem R$5.000 na conta, jamais o teu stop pode passar ali de R$400, R$300 em um dia. Então é ótimo que tu entenda isso, porque
Aí tu não deixa o teu capital financeiro, que é o capital de trabalho, ser exaurido, né? E é o que eu sempre aconselho. Tu também não vai botar o único capital que tu tem na tua vida para operar lá. E aí, se tu perder num dia, tu perde 10% de todo o capital que tu tem na tua vida. Não é assim que funciona. É um trabalho isso aqui. Então, por exemplo, é igual sei lá, uma empresa, uma padaria. O cara não vai botar todo o capital que ele tem no estoque ali para fazer de pão e daí depois os pão não vende, ele perde tudo e acaba. Quem é que abre uma empresa para fazer isso no primeiro dia? Não faz. Então é o mesmo racional. Botou lá o dinheiro, é 5 mil que tu tem, é 10 mil que tu tem, bota lá e o stop sempre controlado. Esse stop controlado aqui, de tanto, por exemplo, R$ 300 no dia, R$ 200 no dia, já é extremamente alavancado, mas é assim que funciona a vida do day trade ali. Por quê? Se tu tá operando no mercado, tu tá sim fazendo uma profissão de risco ali, uma gestão de risco de um ativo mais volátil, né? De um mercado mais volátil. Então, a proteção ali, baseando-se em R$ 200, R$ 300 para os teus 5 mil lá, tá tranquilo. Dá para te operar, óbvio, né? 200, 300 no dia. Não vai ficar fazendo operações de R$ 200 de prejuízo várias vezes no dia. Se tu vai fazer uma de 200, é uma de 200. Ou se tu vai fazer uma de 100, depois mais outra de 100, aí o de 100 é equivalência para o tamanho do stop. Então, 10 pontos no dólar com um lotinho é R$ 100. Então, esse é o racional. Pegou, protegeu com... Pode ser até esse cálculo, R$ 100, proteção do dólar. E ali, tu tá com o capital lá protegido e a direção predominante do macro indo para aquele lado, se ele chegar a voltar os 100 a menos, é porque realmente desmanchou aquele contexto, saiu alguma notícia diferente e assim por diante. Mas se ele vir 5, 6, 7 pontos, ele não vai pegar nada de stop e ainda tu vai estar na posição adequada. E eu sempre aconselho, um conselho extra aqui, que use um tempo fixo ali para te saber se a operação está dando certo ou errado. Meia hora é um ótimo racional, porque às vezes tu tá numa oposição que ela não anda nem para frente nem para trás. Se na primeira meia hora estiver te dando prejuízo, encurta ali com 2, 3 pontos, aonde ele tiver tu zera, porque se tu tava num contexto que era para andar, ficou meia hora e ainda não foi, muito provavelmente vai voltar porque ele está numa transição de mudança de contexto. Então, o racional é simples. Direção e aí tu tem um stop programado baseado no teu capital lá. E que não seja muito curto para não ser pego na volatilidade do ativo que tu está operando.